Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Damos início agora ao episódio 10 da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, no qual trataremos de um tema frequentemente distorcido tanto no meio eclesiástico quanto no debate público, a caridade à luz da lei de Deus. Neste episódio, abordaremos a caridade não como um sentimento abstrato, nem como um instrumento ideológico de engenharia social, mas como uma responsabilidade pactual, claramente definida e regulada pela revelação bíblica. A Escritura não apresenta a caridade como algo opcional ou meramente emocional, mas como um dever ético objetivo, exercido dentro de limites, princípios e finalidades estabelecidos pela lei de Deus. A caridade bíblica nasce da aliança, é praticada no contexto da obediência e visa preservar a dignidade, a responsabilidade e a ordem moral do povo de Deus. Também analisaremos a função social da lei bíblica, demonstrando que a palavra de Deus não é contrária à compaixão, como muitos afirmam, mas é justamente o que impede que a caridade se torne injusta, arbitrária ou destrutiva. A lei estabelece quem deve ajudar, a quem ajudar, como ajudar e até quando ajudar, protegendo tanto o necessitado quanto o próximo, que exerce a assistência. Onde a lei é abandonada, a caridade se degenera em permissividade e dependência. Por fim, faremos uma crítica direta ao assistencialismo humanista, que substitui a responsabilidade pactual pela coerção estatal, troca a justiça bíblica por políticas redistributivas e transforma a caridade em um mecanismo impessoal e compulsório. Esse modelo não apenas falha em resolver a pobreza, mas produz ciclos permanentes de dependência, desintegra a família, enfraquece a igreja e deifica o Estado como salvador social. Este episódio mostrará que a verdadeira caridade cristã não é inimiga da lei de Deus, mas sua aplicação concreta no cuidado com o próximo. Somente quando a caridade é exercida sob a autoridade da lei divina, ela promove justiça, preserva a liberdade, honra a Deus e fortalece a ordem social. Fora desse fundamento, toda caridade se converte em instrumento de injustiça e corrupção moral. Bom, vamos ao primeiro ponto, tópico do vídeo. A caridade como responsabilidade pactual. A caridade, segundo a revelação bíblica, não é um ato espontâneo desvinculado de critérios morais, nem uma expressão subjetiva de empatia humana. Ela é, antes de tudo, uma responsabilidade pactual, enraizada na aliança que Deus estabelece com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, o cuidado com o necessitado é apresentado como um dever decorrente da relação de aliança entre Deus e Israel, e não como um programa universalista baseado em sentimentalismo ou coerção política. A caridade bíblica flui da obediência ao pacto, não da negação da lei. Deus exige que seu povo cuide do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro residente, mas sempre dentro de parâmetros bem definidos. A assistência não é arbitrária, nem ilimitada, nem desordenada. Ela é regulada por mandamentos específicos e preservam tanto a dignidade de quem recebe quanto a responsabilidade de quem ajuda. Leis como a respiga, o perdão de dívidas em períodos determinados e o apoio comunitário demonstram que a caridade bíblica visa restaurar no indivíduo a produtividade e a responsabilidade, e não mantê-lo em dependência permanente.
o pacto exige misericórdia, mas uma misericórdia governada pela justiça. Essa responsabilidade pactual também é corporativa. A caridade não é delegada ao Estado, mas exercida no âmbito da família e da comunidade do povo de Deus. A família é o primeiro contexto de cuidado, a igreja, o segundo, a comunidade, o terceiro e último. Quando o Estado assume o papel da caridade, ele usurpa funções que Deus confiou a outras esferas, rompe a estrutura pactual e transforma misericórdia em coerção. A Escritura jamais autoriza o Estado a se tornar o agente da assistência social. No Novo Testamento, essa mesma lógica permanece. A igreja primitiva cuidava de seus próprios necessitados como expressão direta da comunhão pactual. A assistência era direcionada àqueles que estavam dentro da comunidade da fé, especialmente os verdadeiramente desamparados. O apóstolo Paulo deixa claro que a caridade não elimina a responsabilidade pessoal. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa afirmação é fidelidade pactual. A caridade bíblica jamais legitima a preguiça, o parasitismo ou a irresponsabilidade moral. Além disso, a caridade pactual está inseparavelmente ligada à obediência à lei de Deus. Amar o próximo não significa suspender os mandamentos divinos, mas aplicá-los corretamente. A lei define o que é bondade legítima, impedindo que a caridade se transforme em injustiça. Ajudar alguém de maneira que viole os princípios morais de Deus não é amor, mas cumplicidade com o pecado. A verdadeira caridade corrige, orienta e restaura, ao invés de simplesmente sustentar comportamentos destrutivos. Portanto, compreender a caridade como responsabilidade pactual é reconhecer que ela não nasce da autonomia humana, mas da submissão à autoridade divina. É Deus quem define quem deve ajudar, de que forma e com que propósito. A caridade bíblica não é um fim em si mesma. Ela é um meio pelo qual Deus preserva a ordem moral, fortalece a comunidade da aliança e manifesta sua justiça no cuidado com os verdadeiramente necessitados. Fora dessa estrutura pactual, a caridade perde seu caráter redentor e se converte em instrumento de desordem social e degradação moral. Segundo ponto, a função social da lei bíblica. A lei de Deus, em sua totalidade, não é apenas uma série de preceitos morais a serem obedecidos no âmbito pessoal e privado. Ela possui uma função social fundamental, estabelecendo o padrão divino para todas as esferas da vida humana, incluindo as relações interpessoais, a organização social, a justiça pública e o cuidado com o próximo. A lei bíblica é a base para a justiça social verdadeira, não no sentido de uma redistribuição forçada de recursos ou uma reforma do sistema econômico por meio do Estado, mas na promoção de uma sociedade em que o bem comum seja promovido pela aplicação prática e moral das Escrituras. No contexto bíblico, a função social da lei pode ser vista de várias maneiras. Primeiro ponto, estabelecimento da justiça moral e pública. A lei de Deus serve como a fundamentação moral e jurídica para toda a sociedade. Não é apenas uma questão de ética privada, mas um guia para a organização pública, garantindo que o bem seja promovido e o mal restrito. Quando Deus revela a sua lei, ele está estruturando a sociedade em sua vontade, garantindo que a justiça seja feita, os direitos sejam respeitados e as infrações sejam corrigidas. A função social da lei não é um mero código moral pessoal, mas um sistema de justiça pública que regula a convivência
dos seres humanos, de acordo com o padrão de santidade e justiça de Deus. Por exemplo, a lei bíblica oferece um conjunto claro de sanções para o crime, mas também promove a restauração das vítimas e a reparação dos danos causados. Êxodo 21 a 23. Segundo ponto, proteção dos necessitados e dos vulneráveis. Uma das funções mais notáveis da lei bíblica é sua preocupação com os mais vulneráveis da sociedade, os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. A lei ordena que esses grupos sejam tratados com dignidade e respeito, e estabelece provisões claras para que eles tenham acesso ao que é necessário para sua sobrevivência e bem-estar. Deuteronômio 24, 19 a 22. Levítico 19, 9 a 10. Em vez de um assistencialismo estatal imposto, a lei de Deus exige que a caridade seja praticada pela própria comunidade, especialmente por aqueles que têm mais recursos ou condições de ajudar. A generosidade, a justiça e a equidade são exigidas como deveres pactuais dentro do povo de Deus. E a lei torna explícito que essa responsabilidade não pode ser delegada ao Estado. Terceiro ponto, a ordem social e a harmonia comunitária. A lei bíblica também estabelece o princípio de responsabilidade mútua dentro da comunidade. Cada membro da sociedade tem um papel a desempenhar para o bem comum, e a lei regula os direitos e deveres de todos. Isso cria um equilíbrio entre as diferentes esferas da sociedade, permitindo que as relações entre as pessoas dentro da família, na igreja, no trabalho e no governo civil sejam governadas pela verdade e pela justiça de Deus. Quando aplicada corretamente, a lei promove uma sociedade harmônica, onde os conflitos são resolvidos de acordo com princípios justos e a paz é mantida entre os indivíduos. Deuteronômio 16, 18 a 20. Quarta maneira, a limitação do poder estatal. A lei bíblica também tem uma função crucial em limitar o poder do Estado. Quando o poder civil se desvia dos princípios da lei divina, ele se torna uma tirania, colocando-se acima da justiça de Deus e, muitas vezes, ou frequentemente, explorando ou oprimindo o povo. A lei de Deus impede que o Estado se torne um usurpador da autoridade divina e assegura que as autoridades civis governem de maneira justa, respeitando os direitos dos indivíduos definidos na lei bíblica e a soberania de Deus sobre todas as coisas. O Estado não é autorizado a redistribuir recursos ou criar programas assistenciais, pois a assistência social e a caridade são responsabilidades da comunidade, da família e da igreja. O papel do Estado é manter a ordem e punir a injustiça, mas não tomar o lugar da misericórdia e da generosidade que devem ser praticadas pela própria sociedade. Quinta maneira, a lei como exemplo de justiça e misericórdia. Por fim, a lei bíblica também revela que a justiça de Deus é plena e integral. Ela não é apenas uma questão de punição, mas também de restauração. A lei estabelece mecanismos para reparar os danos causados pelos pecados, sejam eles morais, materiais ou sociais, garantindo que a justiça seja feita sem negligenciar a misericórdia. Por exemplo, a lei de restituição não se limita a punir o infrator, mas exige que ele restitua o que foi perdido, com juros, garantindo que a vítima seja plenamente restaurada. Êxodo 22, 1 a 9. Assim, a justiça bíblica não é cruel ou impessoal, mas é profundamente restauradora. Em resumo, a função social da lei bíblica é criar uma sociedade onde a justiça de Deus é manifesta de maneira concreta, onde os mais vulneráveis são cuidados, onde o poder do Estado é devidamente limitado e onde a caridade e a responsabilidade pactual são vividas de maneira coletiva.
e não impostas de cima para baixo. Ao seguir os preceitos da lei divina, a sociedade é formada de maneira ordenada, justa e compassiva, refletindo a santidade e a misericórdia de Deus em todas as suas esferas. Terceiro ponto, a crítica ao assistencialismo humanista. O assistencialismo humanista representa uma das mais profundas distorções modernas do conceito de caridade. Ele se apresenta como compassivo, solidário e moralmente elevado, mas, em sua essência, trata-se de uma negação direta da ordem pactual estabelecida por Deus. Ao substituir a caridade bíblica, voluntária, responsável e regulada pela lei de Deus, por programas estatais coercitivos e ideologizados, o assistencialismo humanista destrói os fundamentos morais da sociedade e se constitui como usurpação de funções que nunca foram concedidas ao Estado. A primeira falha fundamental do assistencialismo humanista é sua antropologia falsa. Ele parte da premissa de que o homem é essencialmente uma vítima das estruturas sociais e não um agente moral responsável diante de Deus. A pobreza e a desordem social são tratadas como injustiças inevitáveis do sistema econômico capitalista e não como realidades que envolvem escolhas morais, pecado e responsabilidade pessoal. Essa visão elimina a necessidade de arrependimento, disciplina e transformação de caráter, substituindo a ética bíblica por uma psicologia social secularizada. Em segundo lugar, o assistencialismo humanista promove a coerção como virtude. Ao transferir a responsabilidade da caridade para o Estado, ele transforma a misericórdia em imposição tributária. Recursos são tomados à força de uns para serem redistribuídos a outros, sob o pretexto de justiça social. Isso não é caridade, mas confisco institucionalizado. A Escritura jamais definiu o roubo como um meio legítimo para a prática do bem. A caridade bíblica nasce do coração regenerado e da obediência voluntária à lei de Deus, nunca da espada do magistrado civil. Além disso, o assistencialismo humanista destrói a família e enfraquece a igreja. Quando o Estado assume o papel de provedor, a responsabilidade familiar é corroída e a autoridade paterna é substituída por burocracias impessoais. Da mesma forma, a igreja perde sua função diaconal e pastoral, tornando-se irrelevante no cuidado com os necessitados. O resultado é uma sociedade fragmentada, dependente e economicamente empobrecida, na qual o Estado ocupa o lugar de salvador social. Outro aspecto central da crítica teonômica ao assistencialismo é que ele produz dependência crônica. Em vez de restaurar o indivíduo à produtividade e à dignidade, o assistencialismo cria ciclos permanentes de dependência econômica e psicológica. A lei de Deus, ao contrário, orienta a assistência para a restauração da capacidade de trabalho, da responsabilidade e da liberdade. O objetivo bíblico não é sustentar indefinidamente o necessitado, mas capacitá-lo a viver de maneira responsável diante de Deus e da comunidade. O assistencialismo humanista também deifica o Estado. Ao atribuir ao governo civil a missão de resolver problemas morais, econômicos e sociais por meio de políticas redistributivas, o Estado passa a ser visto como a fonte última de provisão, segurança e justiça. Essa lógica messiânica é profundamente idólatra e anticristã. Na cosmovisão bíblica, somente Deus é o provedor último, e ele exerce esse cuidado por meio de instituições que ele mesmo estabeleceu.
e não por meio de estruturas centralizadas de poder. Por fim, o assistencialismo humanista rejeita a lei de Deus como padrão normativo. Ele opera com critérios subjetivos, mutáveis e ideológicos, redefinindo justiça e misericórdia conforme conveniências políticas. Onde a lei bíblica é abandonada, a caridade perde seus limites, sua finalidade e sua coerência moral. O resultado não é justiça, mas caos. Não é misericórdia, mas injustiça travestida de compaixão. A crítica teonômica ao assistencialismo humanista não é uma negação da misericórdia, mas sua defesa. Ao rejeitar a coerção estatal, a teonomia preserva a verdadeira caridade, aquela que honra a Deus, respeita a ordem pactual, restaura o indivíduo e fortalece a comunidade. Somente a caridade regulada pela lei de Deus é capaz de promover justiça, sem destruir a liberdade, compaixão sem idolatria e cuidado social sem corrupção moral. Concluímos este episódio afirmando que a caridade, segundo a Escritura, não pode ser separada da lei de Deus, nem transferida para estruturas que Deus não instituiu para esse fim. Vimos que a caridade é uma responsabilidade pactual, exercida principalmente no âmbito da família e da igreja, regulada por princípios morais objetivos e orientada para a restauração da dignidade e da responsabilidade do indivíduo. A lei bíblica, longe de ser inimiga da compaixão, é justamente o que confere ordem, justiça e limites à prática da misericórdia. Também ficou evidente que o assistencialismo humanista representa uma distorção grave da caridade cristã. Ao substituir a obediência voluntária por coerção estatal, a responsabilidade pessoal por dependência permanente e a soberania de Deus pela deificação do Estado. Onde a lei de Deus é rejeitada, a caridade se converte em instrumento de injustiça. Onde ela é obedecida, a misericórdia produz vida e liberdade sob Deus na ordem social. Assim, a verdadeira caridade só pode florescer dentro da estrutura pactual estabelecida por Deus, sob a autoridade de sua lei e para a glória de Cristo, que reina não apenas sobre os corações individuais, mas sobre toda a vida social e histórica da humanidade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio desta série. Obrigado pela sua atenção, por acompanhar o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, compartilhe este vídeo e comente sua opinião. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no canal. Bom, que Deus abençoe e até mais.